cachaça. Hoje falaremos mal da sua cerveja, o seu whiskinho que você toma no final do dia, a pinguinha com mel que você toma quando está resfriado. Hoje falaremos, na verdade, de uma estratégia de enganar o seu cérebro para que você continue bebendo, mas beba menos. Olha que interessante. A minha ideia aqui é liberar um pouquinho a bebida, mas em quantidades menores. E o que é melhor, o seu cérebro vai ficar com a mesma impressão que ele tinha quando você bebia mais. O truque é esse. Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blabologia comigo e a gente sempre fala de ciência, sempre fala de educação, sempre fala de política e fala um monte de besteira aqui no canal. Não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, tá bom? Quando a gente fala do nosso cérebro, ele é um órgão extremamente complexo que capta sinais do ambiente, interpreta esses sinais e produz uma resposta. Essa resposta pode ser uma resposta tanto de interação do corpo com o ambiente externo, quanto de interação do corpo com o ambiente interno. A gente pode produzir respostas a partir dessas interações. Vamos dar um exemplo. Quando você come alguma coisa, você está suprindo uma necessidade de substâncias para o seu corpo através desse ato de alimentação. E você tem duas respostas possíveis a esse ato de alimentação. Uma é o seu estômago ficando cheio. Então o seu estômago ele vai se enchendo de alimento, manda sinal para o seu cérebro dizendo: tô cheio, não precisa mais colocar comida para dentro. E outra é baseada em outros sentidos, como por exemplo o paladar, o olfato e a visão. Então são outros sentidos que vão entrar ali na sua interação com a comida para dizer se você está gostando, se você não está gostando, se você está conseguindo os nutrientes que você precisa, se você não está conseguindo, se você deveria comer mais ou comer menos. Compreender que o nosso cérebro é esse órgão complexo, que não tem só uma fonte de informação, é fundamental para a gente entender a nossa interação com o mundo. Nesse caso específico que eu falei, da nossa interação com a comida. Por que eu estou contando essa história? Porque a gente passa por um momento de interação com a comida que parece que está sendo muito complexo na história da humanidade. E eu já vou chegar na sua cachaça. Fica calmo. Então olha que interessante. A gente chegou num momento da história da humanidade em que obter calorias está ficando cada vez mais fácil. E obter calorias com uma qualidade nutricional ruim. Então o que a gente viu, principalmente a partir dos anos 50, e a gente já falou disso aqui no Blá Blá em outras oportunidades, é que a nossa qualidade nutricional piora, a quantidade de calorias que entram no seu corpo aumenta e você começa a ter o surgimento de uma série de doenças, que são chamadas doenças metabólicas, ligadas a essa alimentação desbalanceada, uma alimentação muito calórica, com um monte de substâncias que não fazem bem para o seu organismo e a diminuição da qualidade nutricional do alimento, certo? A partir dessa percepção disso, a gente chegou num ponto ímpar da história da humanidade em que a gente começa a ter que comer menos. A gente começa a ter que olhar e falar assim, ó, eu preciso diminuir a ingestão de calorias, por quê? Porque eu tenho um acúmulo de gordura no meu corpo e isso pode gerar doenças, pode fazer mal para o meu futuro. E aí nós, a ciência, começa a tentar entender como que a gente pode fazer para que as pessoas comam melhor, para que as pessoas comam menos, sem que isso seja ruim, sem que isso gere sensações ruins. Um dos trabalhos mais interessantes que eu percebi e que eu li nesse sentido é um trabalho que tenta relacionar o tamanho do prato à nossa saciedade. Então, voltando àquele conceito de que o nosso cérebro ele é complexo na percepção daquilo que a gente está fazendo, os caras fizeram o seguinte trabalho. Eles pegaram um self-service, um lugar que você podia comer o quanto você quisesse. Eles dividiram as pessoas em grupos e eles deram para as pessoas pratos de tamanhos diferentes. Então, metade das pessoas comiam em pratos grandes e metade das pessoas comiam em pratos pequenos. Além disso, as pessoas podiam comer o quanto elas quisessem e repetir quantas vezes elas quisessem. A única coisa que elas precisavam fazer era pesar a comida e, a partir desse ato de pesar a comida, depois de comer, elas diziam se elas ficavam mais saciadas ou não.
Então o que a gente tinha de dado era o seguinte: o tamanho do prato, o prato grande ou prato pequeno, a quantidade de comida que a pessoa comeu e a percepção que ela tinha de saciedade. Ela estava saciada em relação à alimentação ou não, beleza? O que os pesquisadores descobriram foi que pessoas com pratos maiores tendiam a comer muito mais, chegava a 30% mais, e relatavam a mesma sensação de saciedade de pessoas que comiam em pratos menores. Olha que interessante. Não é só se o seu estômago está cheio ou não que vai dar o resultado da saciedade. Sim, a percepção do seu cérebro em relação a quanto você está comendo. Prato cheio é prato cheio, independente do tamanho do prato. Olha que legal esse resultado. Na hora que você pesava a quantidade de comida, as pessoas com pratos menores comiam menos e ficavam tão saciadas quanto. Então é muito legal entender essa complexidade do cérebro. Beleza, Emílio, mas o que isso tem a ver com cachaça? Você veio aqui me prometendo, falando que eu ia beber menos e ia sentir a mesma coisa. Então tá bom. Então a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre álcool. Álcool é uma droga. É uma droga por quê? Porque se comporta como droga. Altera o funcionamento do seu cérebro, altera o seu comportamento, tem um alto teor viciante. Inclusive, os trabalhos têm mostrado que álcool é uma das piores drogas, se não a pior droga que existe para o seu organismo, biologicamente falando. Além disso, e aí não há dúvida, álcool é socialmente a pior droga que existe atualmente na humanidade. Por quê? Em primeiro lugar, porque álcool faz mal para a saúde biologicamente falando, e em segundo lugar, porque álcool é uma droga socialmente aceita, permitida pela sociedade. A gente pode consumir álcool livremente, vende no supermercado, vende na padaria, vende em tudo que é lugar. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter consciência é a diferença de álcool para outras consideradas drogas recreativas é que o álcool é permitido no Brasil e em outros lugares não é. Então, vamos tirar essa discussão da nossa frente. A gente já discutiu isso em outros vídeos aqui do Blá Blá, em relação à liberação de drogas, em relação ao impacto na sociedade e assim por diante. Mas olha o trabalho que os caras fizeram na Inglaterra. Eu vou colocar o artigo aqui na tela e ele está na descrição do vídeo de hoje. Eles colocaram o tamanho do copo na Inglaterra. Então eles diminuíram o tamanho do copo. E eles tentaram entender se isso, e a medida que eles pegaram foi, será que isso influencia nas vendas? Será que afeta demais as vendas diminuir o tamanho do copo? Por quê? Porque se você diminuir o tamanho do copo, você diminui o consumo. As pessoas continuam tomando os mesmos 10 copos, só que com volume menor, e consequentemente você diminui os impactos negativos da bebida. Então o artigo está aqui na tela agora, e eles foram ver como isso influenciava na venda de cervejas. É um artigo publicado na PLOS Medicine, e ele está aqui embaixo, tá bom? Então eles queriam saber, será que se eu colocar um copo menor, o Márcio, meu amigo, vai querer beber os mesmos 8 litros de cerveja que ele toma toda noite, portanto, ele vai vender mais copos. Então, eles queriam saber se vendia mais ou menos copos, ou se as vendas se mantivessem estáveis, tá? E o que eles descobriram é que diminuir o tamanho do copo não afetou tanto as vendas, nem positivamente, nem negativamente. Tem alguma parte do experimento que mostra que as vendas até caíram um pouquinho com a diminuição do copo, mas isso pode ter outros efeitos associados. Então, olha que legal. Aparentemente, do mesmo jeito que o tamanho do prato não influencia na sensação de saciedade, o volume do copo também não influencia. Se a pessoa saía e tomava 5 copos de cerveja, ela continua tomando os mesmos 5 copos de cerveja. Com a diferença que o copo é menor. E com a diferença que consumindo menos álcool, os efeitos prejudiciais para o corpo dela também tendem a ser menores. Então, que diminuir o tamanho do copo pode sim ser uma intervenção interessante
se você for pensar na ideia de saúde pública e na ideia da interação das pessoas com o álcool que elas estão bebendo. Então, como estratégia de saúde pública, pode ser que a diminuição do tamanho do copo seja interessante. Tá bom? Comprem copos menores, comam em pires e sejam pessoas melhores. Não, é brincadeira. É brincadeira. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Muito obrigado para todo mundo que assiste. Não esquece de deixar seu like, não esquece de de se inscrever no canal e deixa um comentário aqui embaixo. O que você acha? Se você beberia mais ou menos independente do tamanho do copo? Ou o que você acha em relação a álcool? Ou quais drogas você consome? Beleza? Beijo!